Olá pessoal, tudo certo com vocês? Todo mundo pronto para começar nossos estudos de Direito Civil? Então, vamos juntos. Pessoal, hoje a gente vai começar a tratar de uma parte bastante técnica no nosso Direito Civil, mas que exatamente por isso tem uma grande relevância, porque nos dá instrumentos para compreender os institutos e ramificações da doutrina civilista. A gente vai compreender, nesse primeiro conjunto de aulas, a teoria geral do fato jurídico, analisando com propriedade cada um dos seus elementos. Então, sem mais delongas, vamos lá. O que seria, então, um fato jurídico? Por fato, desacompanhado de qualquer adjetivação, a gente pode entender um evento, um acontecimento, uma realidade que se manifesta. Contudo, meus amigos, como devem supor, não são todos os fatos que interessam ao direito. Aliás, a maioria deles passa ao largo das normas jurídicas, ou seja, é irrelevante para o direito. O que verdadeiramente interessa ao direito são os fatos chamados de jurídicos, precisamente porque encontram previsão nas normas jurídicas, que lhes atribuem determinadas consequências. Por esse motivo, Miguel Reale se referia a eles como fatos juridicamente qualificados. Renan Lotufo trata os fatos jurídicos como todo e qualquer fato, de ordem física ou social, inserido em uma estrutura normativa, correspondendo ao modelo de organização ou comportamento que configura por uma ou mais normas jurídicas. Para que vocês compreendam melhor, vejamos um exemplo que é citado por Caio Mário da Silva Pereira. A chuva que cai é um fato que ocorre e continua a ocorrer dentro da normal indiferença da vida jurídica, o que não quer dizer que algumas vezes este mesmo fato não repercuta no campo do direito para estabelecer ou para alterar uma situação jurídica. O que ele quer dizer com isso é que a chuva, se cai normalmente e não produz nenhum efeito no mundo das coisas, é tratada como um mero fato, ou seja, um simples acontecimento. Contudo, se a chuva destrói o telhado de um depósito de material de construção, por exemplo, atingindo sacos de cimento que seriam entregues no dia seguinte para o comprador, passa-se a ter um fato juridicamente qualificado, ou seja, um fato jurídico. Além dos eventos naturais, diz Caio Mário que outros fatos se dão com relação às ações do homem. Segundo ele, o indivíduo veste-se, alimenta-se, sai de casa, e a vida jurídica se mostra alheia a essas ações, a não ser quando a locomoção, a alimentação, o vestuário provoquem a atenção do ordenamento legal. Os fatos jurídicos em sentido amplo, como vocês podem acompanhar pela tabela, podem ser divididos em fatos jurídicos em sentido estrito, atos fatos jurídicos e atos jurídicos em sentido amplo. A gente vai estudar cada um deles. Começando, então, pelos fatos jurídicos em sentido estrito, também chamados de fatos naturais, são os que acontecem independentemente da atuação humana e são divididos em ordinários, como, por exemplo, o nascimento, a morte, o decurso do tempo, e extraordinários, como um terremoto ou uma tempestade. Os atos fatos jurídicos, por sua vez, deixam em relevo a consequência do ato sem levar em consideração a vontade de praticá-lo. Como exemplo, eu acho que fica mais fácil de entender. Vamos imaginar, então, a compra de um doce por uma criança ou a descoberta de um tesouro. Nesses casos, o elemento da vontade fica em segundo plano, importando a consequência, ou seja, o fato de que adquiriram a propriedade do doce e do tesouro. Já os atos jurídicos em sentido amplo são basicamente, segundo Carlos Roberto Gonçalves, as ações humanas que criam, modificam, transferem ou extinguem direitos. Nesse caso, ao contrário dos atos fatos jurídicos, existe uma manifestação consciente da vontade para alcançar um resultado que é juridicamente previsto. Os atos jurídicos em sentido amplo podem ser divididos em ato jurídico em sentido estrito e em negócio jurídico. No ato jurídico em sentido estrito, o efeito da manifestação de vontade já está previamente fixado pela lei, como acontece no caso de reconhecimento de um filho, em que já são pré-determinados alguns efeitos,
como, por exemplo, o dever de prestar alimentos. Finalmente, a gente chegou ao negócio jurídico, mas por ser o tópico mais relevante na teoria do fato jurídico, a gente vai começar a tratá-lo na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e entendido esses conceitos principais. Deixo a vocês um grande abraço e até o nosso próximo encontro.